Fala pessoal, nos contos de fadas e nos mitos podemos encontrar menções a trolls que vivem debaixo de pontes. Geralmente, eles não fazem nada de bom por lá. O palhaço Pennywise, por exemplo, foi originalmente concebido como uma versão moderna dos Trolls. Sim, é isso mesmo. Hoje falaremos sobre situações relacionadas com pontes. Não será nada de paranormal, mas mesmo sem a participação de monstros míticos, há muito para se ver, e rir, e se assustar. Vocês estão prontos? Então, vamos lá! Você deve ter visto fotos ou vídeos de cabras selvagens que conseguem subir até mesmo em lugares íngremes, criaturas incríveis, parentes do Homem-Aranha, mas às vezes o desejo de escalar desperta até mesmo em cabras domésticas comuns. E o que elas podem fazer se não houver uma montanha por perto? Usar uma ponte, é claro. O problema é que descer dela não é tão fácil quanto subir. Foi justamente isso o que aconteceu na Pensilvânia, onde duas cabras tiveram que ser removidas da viga de uma ponte com a ajuda de uma grua e uma equipe de resgate. Os pobres animais ficaram presos por cerca de 18 horas, mas tudo acabou bem. As cabras resgatadas foram devolvidas à sua fazenda. Você sabe por que as vias de pedestres de uma ponte são chamadas assim? Porque elas são feitas para pedestres. No entanto, parece que o motorista não identificado desse Honda não entende dessas sutilezas. Ele decidiu dirigir pela via de pedestres da ponte que liga o Brooklyn ao Queens e ficou preso. O incidente ocorreu quando já era mais de 3 da manhã, por isso não se ficou sabendo dele imediatamente. Quando as equipes de resgate e policiais chegaram ao local, o motorista já tinha fugido. Provavelmente ele saiu pela janela porque todas as portas estavam bloqueadas pela ponte. Posteriormente descobriram que o carro foi roubado de um local perto dali, um dia antes do incidente. Foram necessárias várias horas e um monte de equipamentos especiais para retirá-lo da ponte. Esperamos que depois disso tudo o carro tenha sido devolvido ao seu verdadeiro dono. Às vezes, caminhões ficam presos embaixo de pontes, mas você já ouviu falar de aviões presos assim? Pode parecer absurdo, mas isso também acontece. Por exemplo, uma vez, um avião não conseguiu passar debaixo de uma ponte em Colômbia, nos Estados Unidos. Mas precisamos esclarecer uma coisa, a aeronave não estava voando, ela estava sendo transportada por via terrestre de um lugar para o outro. Mas isso não deixa a situação menos épica. O avião estava sendo transportado para um instituto de aviação para ser usado para aulas práticas, mas algo saiu errado. Quem imaginaria que os aviões eram grandes demais para passar debaixo das pontes, né? No fim das contas, foi preciso chamar os socorristas. Mas um avião preso não é a história mais épica. Encontramos uma com um navio de cruzeiros de luxo. E sim, ele também não conseguiu passar debaixo de uma ponte. O capitão do luxuoso navio de cruzeiros Pearl número 7 colidiu com uma ponte em Wenzhou, no leste da China. O acidente causou danos à chaminé do navio, o que não é uma surpresa, afinal o navio é enorme. Ele tem 158 metros de comprimento e 7 andares de altura. E não é nada fácil pilotar esse gigante de 44,24 milhões de dólares, especialmente se houver pontes no caminho. Talvez o capitão do navio estivesse simplesmente acostumado com cruzeiros em mar aberto e não esperava que houvesse obstáculos à sua frente ao viajar por um rio. A colisão, a propósito, foi sentida não só no transatlântico. Testemunhas disseram que a ponte balançou com o impacto. As brincadeiras de criança e adolescentes às vezes são estranhas e de vez em quando se tornam até perigosas. Um grupo de adolescentes jogou pedras de cima de uma ponte em uma estrada movimentada e foram flagrados pelas câmeras. Uma das pedras quebrou o para-brisa de um carro e uma lasca de vidro atingiu o motorista nos olhos. Alguns dias antes, uma pedra tinha caído numa ambulância e também danificou seu vidro. Felizmente, ninguém ficou ferido naquela ocasião. No total, pelo menos 3 pessoas que foram vítimas da estranha brincadeira dos adolescentes entrou em contato com a polícia. A julgar pelo vídeo, os jovens meliantes estavam bem preparados e cobriram o rosto com capuzes, mas mesmo assim a polícia conseguiu determinar que eles tinham entre 12 e 15 anos de idade. Agora só falta pegá-los. Se você já viu uma ponte levadiça, provavelmente pensou em como seria legal pular com um carro quando ela estivesse abrindo.
isso é culpa de Hollywood e dos jogos de computador. Tentativas reais de repetir esse truque geralmente terminam tragicamente, mas esse incidente registrado por uma câmera de vigilância na Flórida acabou bem. Veja só, o motorista, sem diminuir a velocidade, se aproxima da ponte, destrói a cancela e depois de alguns segundos voa para a outra metade da ponte. Ainda bem que a ponte não estava completamente aberta, mas não pense que o motorista superestimou suas capacidades. Provavelmente o cara de 29 anos chamado James Montano simplesmente se distraiu na estrada por alguns segundos e não percebeu a ponte. Isso também não é nada bom, é claro. O verdadeiro milagre é que ninguém se feriu. Sabe aqueles momentos que não podem ser descritos com outra palavra senão o quase? Quase conseguiu, quase pôde, quase pulou. Este momento é definitivamente um deles. Nesse vídeo registrado em Miami, um iate chamado Rockstar deveria passar por uma ponte levadiça, que foi especialmente elevada para ele. Parece algo comum, mas quanto mais o iate se aproxima, mais baixa uma das partes da ponte descia. Dizem que o problema foi que a ponte não se fixou em posição aberta, mas isso não é o mais importante, porque o iate estava prestes a bater nela. Será que dá tempo? Será que o iate consegue passar no último instante? Será? Não. Devido ao golpe, o navio sofreu danos significativos, mas nenhum dos 15 passageiros ficou ferido. A coisa poderia ter sido bem pior se não fosse o operador da ponte. Graças aos seus 20 anos de experiência, ele conseguiu impedir que a ponte caísse livremente. Às vezes, coisas inesperadas e até assustadoras acontecem não na ponte ou embaixo dela, mas com a própria ponte. Uma popular ponte turística de 140 metros de comprimento caiu no porto da cidade de Ilan, no nordeste de Taiwan. Isso aconteceu por volta das 9h30 da manhã. O tempo estava ensolarado e os carros transitavam pela via, ou seja, todas as condições para que a queda da ponte se tornasse uma catástrofe. Pelo menos 10 pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais, 6 com ferimentos graves. E embora as razões para o colapso da ponte não tenham sido relatadas, é provável que isso tenha acontecido devido a um tufão. Apenas algumas horas antes do desastre na ponte, uma forte tempestade varreu a ilha. 12 pessoas ficaram feridas, árvores foram derrubadas, veículos foram danificados e fios foram rompidos. Mas será que o colapso da ponte logo depois disso tudo foi uma coincidência? Temos nossas dúvidas. Um dos incidentes mais famosos relacionados a pontes é o colapso em Tacoma. A ponte de Tacoma Narrows foi construída em Washington na década de 1930 e aberta ao tráfego no dia 1º de julho de 1940. O projeto deveria ser a ponte mais flexível do mundo e os engenheiros acreditavam que tudo estava perfeitamente calculado. A ponte era considerada absolutamente segura, mas acabou que nem todos os fatores foram levados em consideração. Em 7 de novembro de 1940, um vento forte atingiu a área e a ponte começou a balançar violentamente. O primeiro acidente ocorreu por volta das 11 da manhã, quando um pedaço de concreto da superfície da estrada se desprendeu. Poucos minutos depois, uma seção de 600 metros da ponte se soltou. A essa altura, a ponte estava balançando de um lado para o outro como se estivesse dançando, e no final ela colapsou. O mais surpreendente é que tudo isso que aconteceu foi filmado. O autor das imagens foi Barney Elliott, proprietário de uma loja de câmeras local. Em 1998, esse registro foi incluído no Arquivo Nacional de Filmes dos Estados Unidos. Eles são mostrados até hoje aos estudantes de arquitetura e engenharia para evitar que eles cometam erros similares no futuro. Toda noite de verão, centenas de pessoas se reúnem para ver a maior colônia de morcegos urbanos do mundo sair voando de debaixo da ponte Congress Avenue, no centro de Austin, Texas. Sim, 1,5 milhão desses animais vivem em um só lugar. Quando os engenheiros reconstruíram a ponte Congress Avenue em 1980, eles não sabiam que as novas fendas embaixo dela seriam um lugar perfeito para os morcegos. 4 anos depois, já havia uma colônia inteira neste local. A princípio, as pessoas da região ficaram aterrorizadas e dá para entendê-los, afinal, poucas pessoas gostam de ter morcegos vizinhos. Mas, gradualmente, elas foram convencidas que essas criaturas assustadoras não representam um perigo e, na verdade, fazem justamente o contrário, beneficiam a economia, tudo graças aos turistas que vêm à cidade para ver esse espetáculo tão único.
Bem, e por último, temos um vídeo filmado na Indonésia. Durante a pescaria, os habitantes locais encontraram algo na água debaixo da ponte que era completamente diferente dos peixes. Sim, eles pegaram um motociclista junto com sua motocicleta. Infelizmente, não sabemos os detalhes de como o cara acabou na água, ainda por cima com seu meio de transporte. O mais importante é que eles conseguiram retirá-lo a tempo e parece que nem mesmo sua moto foi danificada. Ei, pare de ser preguiçoso, é hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis, fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.